Agora que aprendemos a torre, acho que é hora de dobrar seu conhecimento, não é? Vamos aprender nossa segunda peça, que é o bispo. Muitas crianças pensam que o bispo está de boca aberta porque está pronto para comer algumas peças. Mas antes de comer, vamos arrumar a mesa ensinando a você como o bispo se move. É simples, o bispo se move pelas diagonais do tabuleiro. E vejo duas diagonais muito longas que o bispo está ocupando. Observe que cada casa de uma diagonal é da mesma cor, nesse caso as casas claras. Se o bispo começa a partida nas casas claras, ele deve ficar nas casas claras. Mais ou menos como seus sapatos. Se hoje são de uma cor, amanhã eles terão a mesma cor, a não ser que você pise na lama. Vamos mover o bispo. O bispo pode mover uma casa se quiser, ou como a torre, ele pode decidir ir mais longe e andar duas casas ou ir até o outro lado do tabuleiro. Você não pode sair pela borda do tabuleiro, isso seria impossível. O bispo pode escolher essas 4 casas e se mover para trás sempre pelas diagonais. Temos mais 3 casas e se você contar muito rápido o número de flechas que o fã Master Mike desenhou, chegará a 13. Lembre-se de que a torre podia ir a 14 casas diferentes, mas o bispo é menos poderoso, por um motivo diferente. O bispo só pode passar por casas da mesma cor e a torre pode passar por ambas. Então, na maioria das vezes, achamos que a torre é um pouco mais poderosa que o bispo. Vamos mexer o bispo 2 casas e agora uma casa. Agora iremos ao outro extremo do tabuleiro e iremos parar na casa D1. E podíamos continuar movendo, mas acho que é hora de aprender como o bispo come. Adicionei magicamente 2 torres pretas ao tabuleiro de xadrez. Qual delas o bispo pode encontrar na próxima jogada? Essa é uma pergunta bem fácil. Como o bispo está numa casa clara, apenas uma das torres está na casa clara, e se eu não estiver mentindo, deve ser esta torre. E para o bispo capturar, ele tem que se mover na diagonal, com o cuidado de ficar nas casas claras e parar em cima da peça preta, e você atira do tabuleiro. Assim como uma torre, quando você captura, você tem que parar. Você não pode continuar, por isso é impossível capturar mais de uma peça por vez. Agora, se quiséssemos capturar esta outra torre preta, na verdade seria impossível, mesmo se eu desse ao bispo um número infinito de lances. O bispo poderia mover uma casa e depois descer 2 casas, e o bispo poderia dançar ao redor da torre, mas enquanto essa torre ficar imóvel, é como se ela fosse invisível. O bispo não pode ver a torre. De fato, se você lembrar da lição sobre as torres, na hora em que as pretas fizerem o lance, a torre preta irá capturar o bispo. Eu acho que a próxima coisa que devemos fazer é jogar uma pequena partida entre torre e bispo. Vamos chamar de Tom contra Jerry. Tom e Jerry é a história de um gato perseguindo um rato. O gato consegue pegar o rato? Bem, vou deixar você assistir o desenho e decidir. Na nossa partida teremos a torre como gato e o bispo será o rato. E como todos sabemos, os gatos gostam de caçar o rato. Então vamos mover esta torre preta até a casa A1. E como pode ver, a torre está prestes a capturar o bispo. Agora é a hora do Jerry fugir. Mas quer saber? Às vezes você não quer ir o mais longe possível. Por exemplo, o bispo poderia ir até a casa A6. Sim, poderia, mas se isso acontecesse, a torre iria para trás, porque a torre se move em linha reta e capturaria o bispo. Portanto, o que eu aconselho a fazer nesta posição é mover o bispo para uma casa diferente. Às vezes é melhor mover menos. Então, vamos mover o bispo apenas 2 casas. E de novo, Tom vai atrás do Jerry. O bispo está em perigo, mas vamos mover na diagonal e vamos parar a casa G6. Ok. Agora a torre pode atacar o bispo de novo. Vamos mover a torre até a casa G1. O bispo está em perigo. O bispo foge de novo. E sabe, isso não acontece no desenho animado. Mas digamos que o gato está tendo um dia ruim e sobe pelo tabuleiro, mas para em G6. O que o Jerry vai fazer? Sim, Jerry pode pegar o Tom movendo na diagonal e passando sobre a torre. E lembre-se que quando você captura tem que parar. Mais 2 coisinhas sobre o bispo, e aí será a vez de vocês começarem a resolver problemas. Adicionei mais algumas peças ao tabuleiro para mostrar que quando você inicia uma partida de xadrez, você terá 2 bispos, um nas casas claras e outro nas casas escuras. E os seus bispos nunca podem se chocar, porque eles sempre operam em sua própria cor. Seria como ter um sapato esquerdo de uma cor e um direito de outra cor. E embora isso possa ser um pouco fora de moda, seria parecido com uma partida de xadrez.
E a última coisa a se falar, Chess Kids, é o que acontece quando você se choca com sua própria peça. Por exemplo, se esse bispo de G6 quiser capturar a torre preta, infelizmente a sua própria torre está no caminho. No xadrez você não pode pular sobre sua própria torre, apesar de estar fazendo isso no tabuleiro. Você precisa parar na casa que está perto da sua torre. Então esse bispo pode parar na casa F5. Uma opção melhor seria tirar a torre do caminho e abrir a diagonal do bispo. Se as pretas não perceberem a ameaça, você pode capturar a torre no próximo lance. Então o bispo terá comido outra peça. Acho que tivemos uma boa refeição e agora é hora de você resolver os problemas.